Eu falei sobre isso alguns meses atrás, sobre aquele milagre do óleo que foi derramado sobre a viúva. A Bíblia diz que o profeta pediu para ela buscar vasilhas vazias, muitas, não poucas. E a Bíblia diz que ela vai pegando com os vizinhos, ela vai recolhendo o máximo que ela consegue. Depois que ela consegue o máximo que ela podia, ela fala: pronto, está aqui, está aí, é isso? Ok, então fecha a porta. E começa a derramar o óleo. E enquanto ela derramava, assim que enchia a vasilha, ela tirava e colocava a próxima, e ela era enchida. E ela tirava e colocava a próxima, e ela era enchida. E quando acabaram as vasilhas, o óleo parou de derramar. A Bíblia não diz que o óleo acabou. Foram as vasilhas que acabaram. O preparo é justamente isso. O nosso preparo vai definir a largura e a profundidade que a gente tem para receber o óleo que Deus quer derramar. Quem se prepara pouco, recebe pouco. Quem se prepara muito, recebe muito. Quem continua se preparando, continua sempre recebendo. Guarda isso, irmão. Quando a gente entende que Deus é uma fonte inesgotável, a gente precisa se tornar insaciável. Sempre existe mais. Sempre existe mais, sempre existe mais, sempre existe mais. Os milagres de ontem foram extraordinários, mas Deus tem novos milagres hoje. O que vivemos ontem foi extraordinário, mas Deus tem mais coisas para a gente viver hoje. As portas que se abriram ontem foram extraordinárias, mas Deus tem mais portas para abrir hoje. As promessas que se cumpriram ontem foram incríveis, gloriosas. A gente vai sempre carregar a memória delas, mas existem mais promessas para se cumprirem hoje. Você está comigo? Diga amém. Tudo que tem valor precisa ser preparado. A diferença entre fast food e uma comida incrível é que fast food ele é feito em escala, industrializado, congelado, aquecido no micro-ondas ou seja lá onde. Você come rápido, mas ele é barato. Ele não sustenta, ele não faz bem, mas quando a gente está num momento de necessidade, ele até sacia, ele resolve o problema. Agora um bom chefe, uma culinária premiada, uma boa feijoada, preparada por alguém da nossa família. Sabe aquela receita de família? Que a sua avó ou sua mãe entra na cozinha e só sai 4 horas depois, mas todo mundo come de olho fechado. Pois é, tudo que é bom, ele precisa passar por um tempo de preparo. O diamante só tem o valor que tem, porque o processo para tornar o que ele é demorado. Que interessante, tem uma coisa na culinária que eu amo, que é trufa. Alguém que gosta de trufa? Se você ainda não experimentou, experimenta um azeite trufado, algo do tipo, é maravilhoso. Você já viu como a trufa ela é encontrada? São cães farejadores que são soltos num campo e eles começam a farejar, e quando tem uma trufa ali, eles começam a indicar, e alguém vai lá e cava e pega aquela trufa, e aí dependendo do tempo que ela foi gerado, do solo que ela foi gerado, o preço dela é diferente. Irmão, gramas de uma trufa, dependendo da qualidade dela, custa muito caro. Mas por que isso? Porque tudo que é valioso já esteve oculto um dia, precisou ser encontrado. A Bíblia diz que a glória de Deus é ocultar certas coisas e a glória dos reis é descobri-las. Como que a gente vai descobrir promessas, desígnios, palavras, milagres, tudo que Deus tem para nós? Através de preparo. A gente vai tendo uma jornada de didática com Deus. A gente vai descobrindo quem Deus é e Deus vai revelando quem a gente é. A gente vai entendendo mais quem Deus é e Deus vai fazendo a gente entender mais quem a gente é. É como Pedro, ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Messias, você é o verbo vivo, você é o Filho de Deus. Pedro, sobre essa rocha, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja. Você é pedra. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu sei quem eu sou. Quanto mais eu entendo sobre Deus, mais eu entendo sobre o que eu sou. Alguém está comigo? Diga amém. E eu vou finalizar agora, eu prometo. Tem um discurso do Steve Jobs que é incrível, é um ícone. Esse cara nunca foi diplomado, mas foi convidado para discursar na diplomação de universidades. E em um desses discursos ele falou sobre o poder dos pontos. Ele falou que teve coisas que ele viveu e que ele nunca viu sentido naquilo, até que os pontos começaram a se encaixar. Por exemplo, ele fez um curso de cartografia, datilografia, ou sei lá o que ele fez, caligrafia.
Caligrafia. E por anos ele falou, cara, eu perdi tempo, eu desperdicei tempo, eu fiz um curso de caligrafia e eu nunca mais vou usar isso, está na era dos computadores. Até que um dia, quando ele estava fazendo a programação do Mac, ele teve uma ideia, ele falou, por que não criarmos diferentes tipos de fontes? E aí a Apple cria pela primeira vez a possibilidade de você escolher diferentes tipos de fontes. Sabe quando você está no computador, escolhe se você quer usar Times, ou sei lá, fala uma outra aí, Futura, Montserrat, Arial. Isso começou com um cara que um dia fez um curso de caligrafia. E quando ele se tornou dono de uma companhia de tecnologia, ele pegou o que ele aprendeu no passado e ele usou para fazer algo que mudou o futuro. E nesse discurso ele começa a falar que tem pontos na nossa vida que a gente, quando está vivendo, não vê sentido neles, mas lá na frente tudo se conecta. Você está comigo? Diga amém. Irmão, esse discurso ele é muito inspirador e eu acho que tem tudo a ver com a nossa jornada de fé, porque tem muitas coisas que Deus permite que a gente viva hoje e não fazem sentido hoje, mas todas elas vão fazer sentido amanhã. A falta de ontem se torna o testemunho de hoje, a vergonha de ontem se torna a dupla honra de hoje. A perseguição de ontem se torna a autoridade de hoje. A doença de ontem se torna o milagre de hoje. Tem coisas que quando a gente estava passando não faziam sentido, mas Deus está dizendo, filho, fica em paz, eu sei o que eu faço, tudo que eu permito que você passe hoje vai ser usado por mim no seu futuro. Você vai ter autoridade para falar sobre finanças, porque quando algo faltou eu provi. Você vai ter autoridade para falar sobre doenças, porque quando o diagnóstico médico contrário chegou na sua casa, eu curei você. Você vai ter autoridade para falar sobre descanso, porque quando os gigantes cercaram a sua casa, eu guardei você, eu protegi você. Você vai ter autoridade para falar sobre livramento, porque quando as ondas eram altas, o mar estava impetuoso, eu guardei você. Não existe nada no processo de Deus que seja desperdiçado. Você está comigo? Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal. Ativa esse sininho aqui embaixo de novo. E toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!